Antes de mais nada, um aviso. O vídeo analisando o restante da rodada virá neste domingo, tá? Depois da conclusão dessa rodada. Eu raramente faço isso que eu estou fazendo hoje, mas é porque o tema pede. Eu preciso falar do privilégio que é cobrir Erling Haaland, cara. Assim, é uma doideira. É uma doideira. É preciso ter uma calculadora em mãos, porque a matemática que eu mal aprendi na escola não me preparou para uma cobertura estatística tantas vezes atualizada e com tantos recordes ali nas próximas esquinas da carreira dele, sabe? Hoje foi mais um desses dias em que a gente viu o extraordinário acontecer, olhando para o conjunto dos últimos jogos. Ah, mas caramba, marcar 2 vezes contra o Brentford é extraordinário, Fred? Não, não é. Mas marcar quase 3 hat-tricks consecutivos é extraordinário e daqui a pouco eu te provo por quê. Se é que já não é algo autoexplicativo por si só, né? Mas enfim, é uma doideira, cara. O Haaland... Assim, basta dizer que até o momento da gravação desse vídeo aqui, não tem nenhum time em toda a Premier League com tantos gols quanto o Haaland, com exceção, evidentemente, do próprio Manchester City. Time, gente, eu não estou falando de briga por artilharia individual. Ah, não é outro jogador, não. Analisando todos os outros times, ninguém tem tantos gols quanto o Haaland sozinho em 4 rodadas. Os mais próximos, Liverpool, que estacionou com 7 gols em 4 rodadas. E o Chelsea, que eu não vi o jogo, né, o jogo contra o Aston Villa, se eu não me engano, se a minha memória não estiver ruim. Ainda não começou no momento da gravação desse vídeo, então não tenho como contabilizar. Mas mesmo que o Chelsea empate ou faça mais gols do que o Haaland em 4 rodadas, isso não diminui essa obscenidade que eu estou trazendo aqui. Muda, mas não diminui, sinceramente. É um negócio muito assustador, cara. Assustador mesmo, assim. Eu acho que é o tipo de jogador que, por mais que não seja perfeito, como as pessoas muitas vezes exigem, né, que ele já seja um cara diferente do que ele é, né, que ele tenha valências que ele ou nunca terá ou ainda não as tem, mesmo esse jogador incompleto e tão criticado, entrega esse tipo de coisa. E a junção da fome com a vontade de comer, né? Porque, cara, você tem um dos melhores marcadores de gols que a gente tem na memória nos últimos tempos, né? Evidentemente, tem tantos outros aí, mas Cristiano e Messi são os que se destacam de uma maneira muito mais bizarra do que o que eu imagino que o Haaland vai conseguir até o fim da carreira. Mas até aqui, o que a gente tem de evidência é um Haaland que marcou bem mais gols do que Messi e Cristiano quando eles tinham os mesmos 24 anos do Haaland. É uma comparação ótima para evidência, mas ela é ruim como projeção porque, cara, manter 10, 15 anos do que fizeram esses dois caras é algo que eu desconfio que eu nunca mais vou ver. O Haaland manter isso vai ser muito difícil, principalmente pela questão física, né? O tamanho dele, ele já tem algumas questões aí, mais do que tiveram Messi e Cristiano durante toda a carreira, mas de qualquer forma vamos acompanhar, porque só essa evidência já é assustadora, volto a repetir. Então a gente tem esse cara com esse time que é uma máquina de criar oportunidades. Cara, assim, é muito difícil um centroavante morrer de fome no Manchester City. Um atacante morrer de fome no Manchester City, porque não para, assim, é uma piscina de ondas, né? Não para até o árbitro apitar o final da partida e desligar essa máquina da tomada. Né? Esse Manchester City que muitas vezes é robótico e muitas vezes também é poético, né? É uma poesia um pouco robotizada, mas ainda assim traz momentos de beleza. O segundo gol do Haaland eu acho belíssimo, cara. É uma assistência do Ederson pro Haaland tratar um zagueiro que é um cara que, enfim, muito poucos centroavantes conseguiriam deslocar da maneira que o Haaland deslocou,
E ele deslocou como se fosse uma criança. E foi lá e cavou na frente do goleiro. Querem que o Haaland faça o quê? Dê uma lambreta para ser bonito? É um golaço do Haaland, até pela jogada do Ederson que am I okay here? Or, yeah. Que chega a 5 assistências na carreira, são 4 na Premier League. E é uma jogada que quando o Haaland chegou, eu achava que a gente veria mais vezes. Deixa eu mudar a câmera aqui para não ficar no caminho dos caras. Mas não vi tantas, hoje eu vi. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto. Então, um outro ponto sobre o Haaland rápido, para reconectar com aquela questão de quase conseguir mais um hat-trick. Ele seria o primeiro jogador da era Premier League a ter um hat-trick de hat-tricks consecutivos, né? 3 jogos seguidos fazendo 3 gols em cada. Ele quase conseguiu isso hoje. Ele parou muitas vezes no Flecken, que fez uma boa partida nesse excelente Brentford do Thomas Frank. E ele parou uma vez na trave nesse segundo tempo. Cara, toda vez que o Haaland ele pegava na bola com condições de fazer gol, porque esse Manchester City é uma máquina de criar oportunidades, repito, o estádio segurava a respiração, porque acho que todo mundo entendia que aquilo ali podia ser histórico mais uma vez, assim como tantos outros gols do Haaland nesse estádio. Porque seria não só o primeiro da era Premier League, mas o primeiro da história do campeonato inglês desde 1946. Quase 100 anos depois, a gente veria um cara conseguindo 3 gols em 3 jogos consecutivos, mas não foi dessa vez. Uma pena, porque eu queria ter testemunhado isso. Mas, repito, é um privilégio cobrir esse cara. É um privilégio saber que eu vou contar histórias de que eu estava aqui, vendo o florescer de um cara que ele pode terminar a carreira entre os grandes da posição, sabe? Eu sei que ele não traz a beleza de futebol, que eu mesmo admiro, né, de maneira mais apaixonada, mas isso que ele faz é estonteante, assim, é meio arrebatador. Pode não hipnotizar, mas te arrebata, sabe? Então é algo que eu dou muito valor, apesar de me perder nas contas tantas vezes, cara. Assim se comportam os maiores, né? Nos acostumando ao extraordinário, a fazer do extraordinário o ordinário, como tantas vezes eu usei essa definição para o Mohamed Salah, né? E esse Manchester City é isso, ainda mais do que o Haaland, né? O Manchester City do Pep Guardiola é um negócio, exagerando um pouquinho o argumento aqui, a gente já tem uma Premier League com 4 rodadas e com um time com cara de campeão. Porque é o Manchester City, tetracampeão consecutivo, que só não ganhou 8 títulos seguidos porque teve o Klopp conseguindo 99 pontos com o Liverpool. E 4 vitórias em 4 jogos, coisa que o Manchester City não se acostuma, não é acostumado a fazer, porque geralmente começa a temporada um pouco mais disperso e fisicamente um pouco atrás dos outros. Mas nessa, por mais que não tenham sido 4 partidas brilhantes, hoje correu um risco danado contra, repito, esse excelente Brentford do Thomas Frank, consegue 4 vitórias em 4 jogos. O Liverpool já tropeçou em casa, perdeu para o Forest, o Arsenal já tropeçou em casa, empatou com o Brighton e o City tem 4 em 4. É claro que o mais espinhoso já está na próxima esquina do Manchester City, né? Os 2 próximos jogos na Premier League são Arsenal aqui e Newcastle fora. Antes disso, ele enfrenta a Inter de Milão, aqui nesse estádio pela Liga dos Campeões. Então é claro que eu estou exagerando o argumento para dizer que já tem cara de campeão. Mas é porque dá aquela sensação, eu fico imaginando os caras do Liverpool e do Arsenal, tipo, como é que compete com esses malucos do Manchester City, cara? O Guardiola é um maníaco, assim. O que ele consegue fazer em pontos corridos é algo absolutamente único. Único, aí sim, é único. É único. Eu sei que tem o Sir Alex Ferguson, mas não tem como, cara. Se o Guardiola treinar até a idade que o
o Fugg treinou, ele vai colocar no bolso os números absolutamente extraordinários do Fugg. Porque esse cara é uma besta. Evidentemente, no melhor sentido da palavra. Agora são 46 jogos consecutivos de invencibilidade do Manchester City jogando nesse estádio. A eliminação para o Real Madrid nos pênaltis terminou em empate, então tecnicamente está dentro disso aqui, evidentemente. A última derrota foi para o próprio Brentford em novembro de 2022. Na Premier League são 27 jogos consecutivos de invencibilidade, não perde desde aquela derrota para o Aston Villa em dezembro do ano passado. É a segunda maior sequência de invencibilidade da história do clube na Liga Inglesa. E aí a gente vai se acostumando, né? Falar isso várias vezes, como a gente fala com tanta frequência do Haaland, do City, vai, como eu disse, nos acostumando com algo que não é para se acostumar. Tem que se beliscar, tem que entender o que está acontecendo. É claro que tem um julgamento muito importante para a gente entender em que contexto o Manchester City navegará a partir da próxima temporada, mas até aqui é algo, sei lá, eu deixo para você completar. Até o próximo vídeo que sai neste domingo.